A paz de Cristo, meus queridos, em nome de Jesus. Pode se sentar, pode ficar à vontade, no nome do Senhor Jesus. Quem trouxe a sua Bíblia, diga graças a Deus. Se não trouxe, corre em casa e vai buscar. Brincadeira. Se você a trouxe, abra ela no livro de Levíticos, capítulo 22. Levíticos, capítulo 22. Verso 10. Levítico 22, verso 10. Diz assim: também nenhum estranho comerá das coisas santas, nem o hóspede do sacerdote, nem o jornaleiro comerão das coisas santas. Diga graças a Deus. Amém? O que são as coisas santas do qual a palavra de Deus hoje ela trata conosco os cristãos? A Santa Ceia. Amém? Então Deus deixou bem claro. Existe pessoas aptas e pessoas não aptas a tomarem a Santa Ceia. Existe quem pode e quem não pode. A Santa Ceia ela não é ministrada para qualquer um, ela não pode ser ministrada de qualquer forma e de qualquer maneira. Ele foi bem claro quando ele disse: nenhum estranho comerá das coisas santas. Amém? Jesus disse que as ovelhas dele conhecem o som da sua voz. Então, quando Jesus fala com a ovelha reconhece. Não é um estranho que está falando com ela. E ela não é uma estranha para com aquele que está falando. Amém? Então, a ceia é para aquele que reconhece o som da voz do seu Senhor. O som da voz do seu pastor. E aquele que por ele também é reconhecido. Ok? Ele continua dizendo: nem o hóspede do sacerdote. Ah, mas é o visitante, veio na minha casa, o que tem que comer, né? Na nossa casa, geralmente, quando a gente recebe uma visita, a gente divide o que tem na mesa com todos, da mesma forma e da mesma maneira. Você não vai servir o bolo para sua família e dar um pão seco para a visita, não é verdade? Só que, para as coisas de Deus, para aquilo que Deus disse que é santo, é para os filhos, é para casa, amém? É para aqueles que sabem o que está sendo servido, aqueles que têm temor, reconhecem que aquilo não são apenas alguns elementos do cotidiano, do dia a dia. É para aquele que sabe que quando o pão é erguido para os céus, o cálice é levantado em direção aos céus, não é suco, não é pão, é o corpo, é o sangue. Então é para aqueles que reconhecem a importância do elemento. É para aqueles que sabem qual o significado do elemento. É para aqueles que têm consciência do que o tomar, o participar daqueles elementos vai proporcionar no seu corpo, na sua alma, no seu espírito, na sua vida como um todo. Não é qualquer coisa que está sendo servido. E ele diz assim: nem o jornaleiro comerá das coisas santas. Porque às vezes a gente acha que simplesmente porque a gente faz qualquer coisa para Deus, isso já nos torna aptos a comermos. Não, porque eu faço. Eu canto, eu danço, eu prego, eu ajudo nos afazeres da igreja, mas não é para o trabalhador. A ceia é para a ovelha. A ceia é para aquele que reconhece o som da voz do pastor. A ceia é para aquele que tem, eu volto a dizer, consciência do que está sendo posto à mesa. Não é comida para o corpo, é comida para o espírito.
Não é qualquer alimento, não é qualquer coisa que está sendo servida, que qualquer um tem o direito de participar. Amém? O grande efeito da Santa Ceia em nossas vidas é de transformar-nos em Cristo. Então, quando a gente tem essa consciência do que é a Santa Ceia, e nos assentamos na mesa com o Cordeiro para participarmos da Santa Ceia, nós somos transformados em Cristo. Nós nos tornamos mais parecidos com o Senhor. A nossa velha natureza, ela vai sendo despida, ela vai sendo tirada, ela vai sendo arrancada, e nós vamos nos tornando mais parecidos com o nosso Senhor, mais parecidos com o nosso Jesus. O necessário para que possamos dizer, essa transformação, esse moldar, ele precisa ser necessário para que a gente possa declarar, como o apóstolo Paulo um dia declarou: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E eu hoje estava assistindo um documentário com o meu esposo, e um rapaz no documentário falou uma frase para a moça, e eu falei: poxa, amor, isso é uma realidade. Que ela cobrando dele amor da parte dele, e ele disse assim: amor se tornou banal. Amor usamos para qualquer coisa. Amor usamos para qualquer momento. As pessoas usam a palavra amor para qualquer coisa. Eu disse para o meu esposo: isso é uma realidade. Infelizmente, é uma realidade. Porque a gente diz que ama qualquer coisa, que gosta de qualquer coisa. Então, amor se tornou, infelizmente, algo banal. Amém? E a gente acaba aderindo isso para todas as outras coisas na nossa vida. Pegamos algo que é santo e tornamos ele em comum. E eu estou usando a palavra comum para não ir mais profundo, porque às vezes se torna até profano ou vil. Porque a pessoa come de qualquer forma, ela come de qualquer maneira, ela come de qualquer jeito, ela não está preocupada com o que ela está fazendo. Ela simplesmente diz: hoje é Santa Ceia, eu vou correr e vou na igreja porque eu não posso ficar sem tomar a Santa Ceia. Mas não é porque ela tem temor da transformação que a Santa Ceia vai causar nela. Mas é porque muitas vezes, infelizmente, muitos cristãos tornaram-se religiosos e aquilo é apenas uma data que está ali fincada no calendário mensal daquela pessoa, e ela toma porque ela está acostumada a tomar. Ela participa porque ela está habituada a participar, mas não com aquele temor, com aquela reverência do que está sendo feito, do que realmente é a prática da Santa Ceia na vida do cristão. E quando nós recebemos Jesus por inteiro, quando nós entendemos o que é a Santa Ceia e recebemos esse Cristo por inteiro, corpo, sangue, alma, divindade de Cristo, ele acende um fogo de amor e um fogo de caridade no nosso interior, uma chama, uma candeia que não se apaga por qualquer coisa, uma candeia que não se apaga com qualquer movimento da terra, que não se apaga com qualquer situação que venhamos passar, que venhamos viver aqui nessa terra. Amém? Cristo sempre vivo, agindo em nós. É isso que a Santa Ceia ela proporciona na nossa vida. Cristo sempre vivo, agindo no nosso interior. Cristo vivo, queimando no nosso interior. Amém? E Ele nos purifica. Ele nos santifica. Ele nos transforma. E isso em todas as nossas faculdades. Cristo não age só em determinadas áreas da nossa vida. Cristo, ele não move somente nas nossas emoções e o nosso caráter, ele continua corrompido. Cristo não vai agir só no caráter e os nossos sentimentos serão deturpados. Não, ele vai atuar em todas as faculdades do nosso ser. Todas as áreas do nosso viver será tocada, será movida, será transformada
uma por uma, quando Cristo realmente é vivo em nós. Quando Cristo verdadeiramente está aceso como uma chama no nosso interior. E isso nas nossas faculdades, e assim nós vamos sendo capazes de amarmos como Deus ama. Nós vamos sendo capazes de possuirmos o mesmo coração que Cristo possui. E nós vamos sendo também capazes de louvarmos a Deus como Cristo louvou, com toda a sua vida, com todo o seu ser, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. Jesus não se doou por partículas, Jesus se doou como um todo. Jesus não serviu de qualquer forma, Jesus serviu por inteiro. Jesus era intenso em tudo o que fazia. E nós precisamos ter essa intensidade na nossa vida também. Vivemos essa intensidade em nossas vidas. A presença divina de Jesus, as suas virtudes santas, elas vão penetrando no nosso ser, elas vão penetrando no nosso viver e com todo o seu poder, vai tocando tudo, do alto da cabeça até a planta dos pés, sem deixar nada sem ser tocado, nada sem ser movido, transformado, purificado, santificado por esse poder genuíno do Senhor. Ou seja, através da Santa Ceia, Deus nos torna santos. A Santa Ceia tem o poder de transformar o povo de Deus, a igreja de Deus, em santos. Só que, como eu disse, né, que a moça, o rapaz falou para a moça no documentário, amor é uma coisa normal, que todo mundo usa a palavra amor para qualquer coisa. Infelizmente, no meio cristão, a palavra santo também se tornou banal. As pessoas, elas não têm realmente noção do que é ser santo. Não tem consciência do que o apóstolo Pedro diz, que quando ele fala que aqui nós somos peregrinos. Nós somos peregrinos. Eu não posso viver uma vida de qualquer jeito aqui, achando que eu vou para o céu, irmãos. Não vou. Não vou. Não adianta viver uma vida toda torta. Uma vida sem comunhão, uma vida sem adoração, uma vida sem intimidade, uma vida sem busca, uma vida sem entrega, uma vida sem renúncias e achar que eu vou para o céu. Eu não vou. Eu estou me iludindo. Estou me iludindo. Achando que sem comunhão aqui, eu vou ter comunhão lá. Não, só sobe quem já tem comunhão aqui. Só passa pela porta estreita quem renunciou tudo que poderia prendê-lo na hora de passar pela porta. A porta tem o teu tamanho. Ela foi feita sob medida. Só passa você, não passa bagagens. Não passa bagagens. Não adianta querer levar nada. Nada com você, porque não vai passar. Você vai ficar preso na porta. E isso vai impedir a sua entrada no reino dos céus. Alguns podem até mesmo dizer: ah, mas pastora, eu já recebi a minha primeira Santa Ceia e eu ainda não me sinto uma pessoa santa. Eu ainda não estou vivendo essa vida santa. Por que será que tem faltado essa santificação na vida de muito crente que todo mês, irmãos, está dentro de igrejas, participando do corpo do cálice? Come, toma, mas não é santificado. Não tem uma vida regenerada. Não tem uma vida transformada. Não, mas a Santa Ceia não é para isso, para santificar? Então por que a pessoa está tomando, ela já tomou uma, ela já tomou 10, ela já tomou 20, ela já tomou 50 Santas Ceias, mas ainda não tornou-se santo? Por que será que isso muitas vezes tem acontecido? Porque a quantidade de graça que recebemos no momento que estamos participando dos elementos que representam o corpo e o sangue do Cordeiro Imaculado de Deus, depende da nossa entrega, do quanto nós nos preparamos
preparamos para receber esses elementos. E o problema é que não há santificação porque não há preparação. Porque, como eu disse, a gente vem porque é uma data no calendário cristão. Sabe o calendário normal, anual que a gente tem na nossa parede? Não tem lá os numerozinhos em vermelhos que representam os feriados nacionais? O crente é como se o segundo domingo do mês fosse a marca vermelha no calendário dele. Só que isso não muda o interior dele. Não muda. Ah, domingo, está vermelho, é Santa Ceia, segundo domingo do mês, vou lá, não posso deixar de ir, preciso tomar, mas não se preparou. Passou uma semana inteira sem nem pegar na Bíblia, não tocou na Bíblia, mas domingo é Santa Ceia, eu tenho que vir aqui tomar. Passou um mês inteiro, nem botou o pé na igreja, mas domingo é Santa Ceia, eu tenho que estar lá. Não posso faltar porque é culto de ceia. É o culto da ceia. Eu tenho que estar lá. Passou a semana inteira, falou palavrão, xingou, brigou, chutou o cachorro, discutiu com o marido, com a mulher, com o vizinho. Mas domingo é Santa Ceia, eu tenho que estar lá. Aí vem e não entende, porque tomou 1, 2, 5, 20, 50, 100 Santa Ceia já durante o período que congrega, mas ainda não foi santificado. Não foi santificado porque o tamanho da graça que nós recebemos é o tamanho da entrega que nós, damos para Deus antes da Santa Ceia. Antes da Santa Ceia. É a preparação. É como você se porta, é como você se entrega, é como você olha para a ceia, é como você reconhece a ceia, é como você crê na ceia, é como você busca pela ceia. Aí sim, ela te santifica. Porque você se preparou para aquilo. Você se preparou para aquele momento. Você se esvaziou de você, então Deus ele pode te encher. Esvaziar, irmãos, não é aqui na hora do culto, não. Fazendo uma oração de 10 minutos e achar que isso nos esvazia, isso não nos esvazia. Vida de cristão não é a vida que a gente tem dentro da igreja. A nossa vida com Deus é a vida que nós temos fora das paredes do templo. É a comunhão. É a comunhão. O pastor disse, lá na madrugada, no meu trabalho, Deus me revelou. Revelou porque ele estava buscando, provavelmente. Porque Deus não dá nada para quem não busca. Deus não dá para quem não busca. Deus não dá para quem não quer. Deus não dá para quem não quer. Deus deu para ele porque provavelmente está buscando. Está buscando, Senhor, eu quero mais do Senhor. Senhor, fala comigo. Senhor, me enche. Então Deus, ele dá. Deus, ele revela. Deus, ele mostra. Deus enche. Deus acrescenta. Amém? Muitos não são santificados. Porque estão tratando a ceia como qualquer coisa. Não falam com os seus lábios. Mas sua conduta mostra que você trata de qualquer forma. Talvez com a sua boca você diga que tem temor. Com a sua boca você diz que respeita a Santa Ceia. Mas a sua conduta que antecede a Santa Ceia mostra para Deus que você não trata dessa forma, que você não vê dessa forma, que você não ama dessa forma, que você não crê dessa forma. Amém? Quais são os principais obstáculos que nos impedem de receber essa santificação no momento da Santa Ceia? Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 1, verso 6. Primeira carta do apóstolo João. Capítulo 1, verso 6, ele diz, se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos, não praticamos a verdade. Com a boca nós dizemos, eu sou de Cristo, sou lavado e remido no corpo do Cordeiro, no sangue do Cordeiro. Eu tenho comunhão com Deus, mas se não houver prática na nossa vida, somos mentirosos, somos enganadores, só falamos, mas não temos comunhão.
não temos intimidade. Então isso vai gerando em nós uma falsa consciência de servos de Deus, de filhos de Deus. Então, o primeiro obstáculo, eu considero ele aqui como o pecado mortal. Porque assim como os alimentos, eles não possuem valor nutricional para um morto, da mesma forma, eu sempre costumo dizer, Santa Ceia não alimenta gente morta espiritualmente. Eu costumo sempre usar esse exemplo porque eu acho ele bem forte. Pega um morto, dá comida para o defunto, faz ele levantar? Faz ele levantar, irmãos? Aí tem morto espiritual que acha que Santa Ceia vai fazer ele levantar. É Santa Ceia, eu tenho que ir para a igreja. Mas tu está morto, querido. Está morta, amada. Santa Ceia não te levanta. O que te levanta é o que antecede a ceia. A ceia vai te santificar. Vai te manter de pé. Vai te manter vivo, viva. Mas existe todo um processo antes da Santa Ceia. Antes. E sabe qual é o pior? É que morto não sabe que está morto. Morto não sabe que está morto, irmãos. O morto está morto e os vivos sabem que ele está morto. Mas ele não. A Bíblia diz que morreu, só vai acordar de novo aonde? No dia do juízo, no dia do julgamento. Ele está morto. Para ele foi um piscar de olhos, mas ele está morto. O morto espiritual é do mesmo jeito. O vivo está percebendo que ele está morto. Fulano, você não tem orado, fulano. Cuide da sua vida. Cuida da sua vida. Deixa, eu não tenho que orar para você ver. Não é assim. Geralmente o morto espiritual, a primeira desculpa que ele dá é, eu não tenho que estar orando para você ver. Irmãos, mas ninguém ora para os outros verem realmente. Mas nós moramos dentro de uma casa com uma família. Em algum momento teu familiar vai te ver orando. Não é possível. Você é o quê? O cristão 007 que ora escondido? Está na missão? Ninguém sabe aquilo que você está fazendo? Não. Alguém uma hora vai te ver meditando na palavra. Alguém vai saber que você está buscando a Deus. Então, se alguém tem falado, é porque a pessoa está percebendo que tem alguma coisa errada, tem alguma coisa fora do eixo. Mas o morto, muitas vezes, ele nem se conta. E ainda fica bravo com o vivo, que está ali, de alguma forma, tentando alertar, tentando despertar aquela pessoa. Então, tome cuidado. Porque, como eu disse, se comida colocasse morto de pé, IML não tinha o nome de IML. Era centro de nutrição, porque a gente mandava todo o cadáver para dentro de um IML, era só dar umas boas, doses de comida ali, umas bombadas boas de comida, e pronto, o morto saía vivo. Espiritualmente é a mesma coisa. Cuidado. Não pense que simplesmente você está vindo tomar a Santa Ceia hoje. Isso vai te fazer viver. É um processo. É o antes, é a ceia e é o depois da ceia. Então, cuidado com o pecado mortal. Ele mata e você nem percebe. Ele vai te esfriando, te esfriando, te esfriando, e daqui a pouco você se tornou um defunto espiritual e nem ao menos se deu conta. Amém? Segundo obstáculo que eu considero são os pecados veniais. E o que são os pecados veniais? São os pecados que eles não são muito graves e que eles são fáceis de perdoar. Abra sua escritura em 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3,
Pastor Evaldo, lê para mim o primeiro versículo. Você precisa trabalhar a sua vida, você precisa trabalhar seu coração. Você precisa trabalhar o seu interior. Porque os pecados que são fáceis de perdoar, geralmente nós não temos essa aptidão para percebermos que eles são terríveis e que esses pecados, eles fecham as portas para uma vida de santidade. E sabe por quê? Porque eles não, a gente acaba não mostrando desprezo por esse tipo de pecado. E por não mostrarmos desprezo, nós não trabalhamos contra esses pecados. São aquelas coisas simples, irmãos, que nós começamos a achar que não é muito sério, não é sério o suficiente para nos levar para o inferno. Então, nós mantemos aquelas coisas nas nossas vidas. Olha, eu não vou fazer isso porque eu estou em tal lugar. Eu não vou falar isso para você porque fulano está aqui, eu vou respeitar fulano e por isso eu não vou falar. Mas você já tomou consciência que aquilo pode te levar para o inferno? Você tem consciência que aquilo pode te levar para o inferno? Porque o que você tem que temer e respeitar não é o lugar, não é quem está ali, mas é a santidade de Deus que está presente naquele ambiente. Deus está com você em todos os lugares. Então você não faz, você não fala, você não age daquela forma, não é pelo Chiquinho, pela Mariazinha, pelo lugar, pelo ambiente. Não, é porque Deus é em você. E por isso você não faz. E aí a gente vai carregando esses pecados veniais conosco. Porque a gente acha que a gente não precisa perdoar, não precisa pedir perdão, não precisa mudar aquele hábito, não precisa mudar aquele comportamento. Podemos carregar aquilo conosco e não nos damos conta de que aquilo que é tão pequeno pode sim nos colocar dentro do inferno. Porque não precisa de tamanho. Não é o tamanho que tira ou coloca. Amém? Não é o tamanho. Ah, mas foi só isso. Feriu a palavra? Está fora. Feriu a palavra. O que a Escritura diz? Que quem pecar contra um mandamento, pecou contra quantos? Então não é um ou outro. Não é se o Joaquim, ele foi lá e extrapolou e pecou contra os 10 mandamentos, mas a Clotilde só pecou contra um. Não importa, o Joaquim e a Clotilde vão para o inferno. Ele com os 10 pecados dele e a Clotilde com o único dela. Por quê? Porque tanto o Joaquim quanto a Clotilde não se arrependeram. Não colocaram a sua vida na presença de Deus. Não se santificaram, não se purificaram. Então, cuidado com os pecados veniais. Porque nós temos o hábito de achar que eles podem, né, que eles não nos levarão para o inferno. Ah, mas foi só um palavrão. Quem não? Ah, quem na ira? Fere a palavra? Cuidado. Cuidado. Ah, mas o ambiente é propício. Né? Um rapaz que trabalha com meu esposo falou essa semana para ele. Não, porque quando eu vou para o futebol, quando eu estou no estádio assistindo o jogo, mas o lugar ali é propício para se falar. Meu esposo falou assim, não, quando a gente teme a Deus, não tem lugar, não tem pessoa, não tem nada. Ou eu temo ou eu não temo. Ou eu temo ou eu não temo. Ou eu sou crente ou eu sou uma farsa. Ou eu sou crente ou eu sou uma farsa. Porque se eu sou uma pessoa num ambiente, em outro ambiente eu sou outra pessoa, eu não sou crente, eu sou uma farsa. Eu sou uma farsa. E você precisa olhar para dentro de você, eu preciso olhar para dentro de mim e refletir sobre isso. Quem eu sou, amém? Porque essas coisas, elas vão nos impedindo de sermos santificados em Deus. Porque não é um acidente, nós escolhemos permanecer daquele jeito. Não é como os pecados mortais, né? Que às vezes pode acontecer de repente
E quando você se deu conta, você já enfiou o pé na jaca, mas você logo ali se arrepende, você vai pedir perdão para Deus. Não, os pecados veniais, eles são terríveis, sabe por quê? Porque nós escolhemos. Nós acreditamos que o ambiente nos dá liberdade para agir daquela forma, para falar daquela forma, para nos vestirmos daquela forma, para tratarmos as pessoas de forma diferente. Então nós escolhemos nos mantermos daquele jeito. Nós escolhemos o que falamos, quando falamos, com quem falamos e por que falamos. E esses pecados, eles são terríveis. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia no Salmo 119. Salmo 119, verso 5. 119, verso 5. O salmista, ele diz assim: tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. E no 6 ele diz assim: e não ficaria confundido, atentando eu para todos os seus mandamentos. Se você andar no caminho de Deus e se você atentar para os mandamentos do Senhor, você não fica confundido. Não tem esse tipo de confusão do que eu posso fazer e o que eu não posso. Porque você vai ser cristão em todo lugar e de todas as formas e em todos os ambientes. Então, não haverá confusão. Para aquele que atenta para os caminhos do Senhor, para aquele que atenta para os mandamentos do Senhor, não há confusão na mente dele, não há confusão nos pensamentos, não há confusão nos seus comportamentos. Eu sou cristão. Eu sou cristão e ponto. Eu sou cristão e ponto. Aí no mesmo Salmo, no verso 35, ele diz assim: faze-me andar no que, igreja? Na verdade dos teus mandamentos, porque nela tem o quê? Prazer. Sabe por que tem muito crente que não anda na verdade dos mandamentos? Porque não tem prazer em andar na verdade. Não tem prazer nos mandamentos. Como é que vai andar numa coisa que você não tem prazer? O salmista conseguia porque aquilo era um prazer para ele. Ele tinha prazer na lei do Senhor. Ele tinha prazer nos estatutos. Ele tinha prazer nos mandamentos. Ele tinha prazer nos preceitos de Deus. Ele tinha prazer nos juízos de Deus. E nós? Será que temos o mesmo prazer? Buscamos pelo mesmo prazer? Ainda no mesmo Salmo, no verso 59, ele diz assim, verso 59. Considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Considerei os meus caminhos. Então eu paro, eu reflito sobre os meus caminhos. Eu considero os meus caminhos e eu volto. Quando eu percebo que eu estou fora do padrão cristão, fora do padrão de Deus, eu volto, amém? Para os testemunhos do Senhor. Eu alinho a minha vida com a vida de Deus. E no verso 133, ainda do mesmo capítulo, ele diz assim: ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. Se nós andarmos, irmãos, nas ordenanças do Senhor, os nossos passos, eles não vacilarão. Serão firmes. Serão firmes. Amém? Precisamos ouvir a voz de Deus e receber isso como uma ordenança para os nossos passos. É para a direita, é para a esquerda, é para calar, é para falar, é para avançar, é para parar e até mesmo recuar se necessário for. Mas os nossos passos, eles precisam serem ordenados pelo Senhor, pela palavra do Senhor, não pela boca do homem, mas pela palavra do Senhor e o que o Senhor tem falado com você, o que o Senhor tem tratado com você. A terceira coisa que eu considero um obstáculo na vida de um cristão para ele não ser santificado é a falta de busca pela vontade de Deus. Nós temos uma gana, nós temos uma facilidade para buscarmos por muitas coisas na nossa vida.
colocamos alvos, objetivos, metas. Eu quero estar em tal tempo, com tal bem, com tal coisa, em tal posição, com a minha conta bancária com X nela. Eu quero ter feito tal faculdade, eu quero ter cursado tal curso. Nós fazemos metas para tudo, menos para buscarmos a vontade de Deus. E isso é um obstáculo que nos impede de sermos santificados. Porque a gente acha que é só a ceia que vai nos santificar. Mas nós não procuramos, no decorrer da vida, buscar qual é a vontade do Senhor para mim. O que o Senhor quer para a minha vida? O que o Senhor tem para a minha vida? Quais são os projetos do Senhor para a minha vida? Para onde o Senhor está me direcionando? Senhor, Tu és minha bússola, Tu és meu norte. O Senhor é o meu norte. Eu não quero caminhar assim na Tua presença. Moisés disse, se o Senhor não for, nós também não iremos. Avançar sem o Senhor? O que eu vou fazer em Canaã sem Deus? O que eu vou fazer em Canaã sem Deus? Moisés, eu mando um anjo, Senhor. O anjo é ótimo, mas eu prefiro a Tua presença. E tem gente que se contenta com qualquer coisa. Não que o anjo seja qualquer coisa. Amém? Ter o anjo de Deus nos guiando, nos guardando, nos protegendo, isso é magnífico, irmãos. Mas melhor que o anjo é a presença do Senhor. É a presença do Senhor. Então nós precisamos buscar pela vontade de Deus em nossa vida. Como queremos ser santos sem a unção dessa vontade de Deus sobre a nossa vida? Como é que você vai ser santo? Como é que eu vou ser santa? Sem a unção de Deus sendo derramada. A unção da vontade dEle em nossas vidas. Como seremos santificados? Não abraçamos a vontade de Deus quando claramente vemos ela. Ele vem, Ele escancara a vontade dEle, mas na maioria das vezes a gente acha que o nosso plano é melhor. Que o que nós almejamos é melhor. Que o que nós projetamos é melhor. E é como se falássemos para o Senhor, ainda que sem palavra, mas com a nossa atitude. Senhor, eu acho que o Senhor não sabe planejar para mim, não. Eu planejo melhor, eu inclusive executo melhor as coisas do que o Senhor, Deus. Porque se eu for por esse caminho, se eu fizer desse jeito, se eu fizer dessa forma, não tem como avançar em santidade sem haver fidelidade à vontade de Deus, irmãos. Como é que eu vou ser santo se eu não for fiel à vontade de Deus? Como é que eu vou ter uma vida santificada se não houver na minha vida fidelidade à vontade do Senhor? A quarta coisa que eu considero um obstáculo que nos impede de termos essa santificação é a falta da mortificação corporal. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 9, verso 27. 1 Coríntios capítulo 9, verso 27. Diz assim, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar o quê? Reprovado. Não existe progresso em santificação se não houver mortificação. Devemos mortificar o nosso próprio corpo. E como é que eu mortifico o meu próprio corpo? Jejum. Tempo na presença de Deus, comunhão com Deus. Quando você aprende a dizer não para as coisas que são pequenas, como uma refeição, você aprende também a dizer não para grandes pecados e grandes iniquidades. Sabe por que tem muito crente que não consegue rejeitar a iniquidade? Não consegue dizer não para um pecado? Ele não consegue dizer não para um prato de comida. Como é que você vai dizer não para um pecado? Eu não consigo jejuar. Então também tu não consegue ficar sem pecar. Você pode ter certeza que todo crente que não consegue jejuar também não consegue ficar sem pecar. Vira e mexe, ele está pecando. Hora e outra ele está pecando em alguma coisa. Está escorregando em alguma coisa. Porque se você não consegue mortificar a sua carne com uma coisa tão simples quanto dizer não para o café da manhã, não, eu não vou tomar café hoje. Eu vou consagrar a minha manhã ao Senhor. Não, hoje eu não vou almoçar. Eu vou consagrar o meu almoço a Deus. Não, hoje eu não vou jantar. Mas a barriga vai roncar, isso é normal, irmãos. O corpo está acostumado. Naquele horário, todos os dias,
algo está entrando. Mas aí você decidiu que você vai consagrar aquele momento, aquela hora para Deus. O seu corpo, ele vai gritar. É nessa hora que você mortifica a sua carne. Se você não consegue dizer não para um pão e um copo de café, você vai dizer não para o pecado? Você vai dizer não para a ira? Você vai dizer não para o ódio? Você vai dizer não para a mágoa? Você vai dizer não para o rancor? Você vai dizer não para um homem bonito quando ele passar na sua frente? Para uma mulher gostosa quando ela passar na sua frente? Não vai. Porque quem não consegue dizer não para um prato de comida, uma refeição, como vai dizer não para uma tentação de um espírito maligno, que é astuto, ágil, e está ali ferrenhamente lutando para que a gente venha cair em pecado, venha cair em tentação? Então nós precisamos aprender a mortificar a nossa carne. Quando você não é dominado pelas coisas terrenas, você também não vai ser dominado pelas coisas espirituais, pelos banquetes de Satanás. A quinta coisa que nos impede de sermos santificados ao participarmos de uma santa ceia é a falta da mortificação interior. O que é a falta de mortificação interior? Memórias, imaginações, emoções, cuidado com a liberdade dos pensamentos. A vida que damos para as memórias antigas, nutrindo queixas contra alguém dentro de nós. Nutrindo sentimentos nocivos, malignos, destrutivos dentro de nós. Então, cuidado com esse tipo de situação mórbida que está te matando espiritualmente. Mas você prefere nutrir aquilo, aquela memória do mal que aquela pessoa te fez, te causou, da ofensa sofrida, do agravo vivido. Amém? Cuidado, não alimente esse tipo de coisa no seu interior. Não permita que Satanás forme um ninho de demônios dentro de você, na sua mente e no seu coração, ocupando o lugar da santidade de Deus, da santificação de Deus, do poder de Deus, do mover de Deus, do agir de Deus. Porque o coração é seu. Ele é seu. E a mente, ela é sua. Não é de Satanás. É sua. Então somos nós que a escolhemos. Amém? E se nós buscarmos em Deus, Ele molda, Ele transforma. Ele nos habilita para sermos livres desse mal, ok? A sexta coisa que eu considero um obstáculo para que não venhamos ser santificados no momento da Santa Ceia é a falta de leituras espirituais. Tem crente, irmãos, que passa o mês inteiro sem ler a Bíblia. Aí vem tomar Santa Ceia. Você lembra o que Deus disse? Ó ímpio, que está tu recitando aí? Meus estatutos, meus mandamentos. Você está falando da minha palavra por quê? Você nem tem comunhão com ela, nem vive a palavra. Sua mente não é tomada pelas leituras espirituais. Não são os meus salmos que estão ardendo dentro de você, nos seus pensamentos, nas suas memórias, no seu coração. Então, a falta de leitura espiritual, ela é um grande obstáculo que nos impede de sermos santificados no momento da Santa Ceia, porque são as leituras espirituais que enriquecem os nossos pensamentos de quem Deus é e quem nós somos em Deus. São as leituras espirituais que ardem dentro de nós, nos mostrando quem Deus é e quem nós somos. Vivemos em um mundo caído, um mundo deturpado, porém, devemos ter a nossa mente voltada para o céu. Nós devemos ter a nossa mente voltada para o céu. E o que faz a nossa mente se voltar para o céu? As leituras espirituais, irmãos. São as leituras espirituais. Mas nós só estamos focados nas coisas dessa vida. A gente lê tudo, mas que diz respeito ao secular. E aquilo que diz respeito à nossa vida espiritual, a gente não lê. A gente não lê. A gente lê um jornal, uma revista, lê uma notícia, mas a gente não lê a Escritura. A gente não lê a Escritura.
A gente lê as mensagens que a gente recebe nas nossas redes sociais, mas a gente não lê as escrituras. A nossa mente, ela vai se deturpando com as coisas dessa vida. E vai ficando cada vez mais longe de Deus. Se gastarmos tempo consumindo lixo, é óbvio que essas coisas irão dominar a nossa mente. A gente só consome o que não presta, irmãos. Isso vai tomar conta da nossa mente. E a última coisa que eu considero um obstáculo para que a gente não seja santificado no momento da Santa Ceia é a falta de oração mental. Olha o que diz Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, verso 8. Filipenses 4, 8 diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, fazei o quê? Nisso pensai. Nisso pensai. A falta de oração mental é aquela consciência de que deveríamos estar sofrendo no inferno agora, e que foi a misericórdia dele, através da cruz, que pagou a nossa dívida, e por isso não somos consumidos. Tem crente que nem tem essa consciência. Fala do que nem tem consciência. Você já viu pessoas que às vezes falam de assunto que nem entende? Tem crente que é igualzinho, irmãos. Fala de morte, fala de calvário, fala de ressurreição, mas não tem nem consciência do que realmente é. Ter uma consciência realmente do que é a Santa Ceia é você entender que nesse exato momento sua alma era para estar no inferno. E que você não tinha a menor condição de resgatar ela de lá. Você não tinha a menor forma de tirar ela de lá. Que Cristo fez isso. Cristo fez isso. E que nós devemos viver uma vida de santificação justamente porque Ele fez isso. Amém? Sofrer essa mudança, sofrer essa transformação, mudar a direção da nossa vida. Ah, mas eu sou assim. Então você não é crente, porque crente não existe eu sou assim. Crente é como Cristo é. Crente é como Cristo é. E se ainda não é, vá buscando transformação. Mas não diga que você é assim, que isso é meu gênio, é minha natureza, porque então sua natureza não é a de Deus. Não é a natureza de Deus. Amém? Então nós precisamos observar como é que nós estamos conduzindo a nossa vida. Como é que você está conduzindo a sua vida? Você é um cidadão dos céus? Porque se a sua conduta aqui, no seu dia a dia, não direciona o céu, não se iluda. Porque não é isso que vai te levar para lá. É o complemento. Amém? Santa Ceia é o complemento para vivermos uma vida em santificação. Mas o que nos santifica realmente é a nossa conduta, a nossa consciência diária, o nosso servir com temor e com tremor. O que eu guardo, o que eu vou expelir da minha vida, como eu ajo e reajo diante das situações. É isso. Amém? Não é a ceia. Então eu vou voltar lá para onde eu comecei. Levítico capítulo 22. Para quem é a ceia, para quem não é estranho, para quem não é um simples convidado do dono da casa, e para quem não é só um trabalhador ali. Amém? Mas é para alguém que tem comunhão, intimidade, conhece a voz do seu pastor e é ovelha desse pasto. Amém? Se você é um, então você está apto para participar da Santa Ceia do Senhor.